dia a todos, novamente, né? Então todos sejam muito bem-vindos. Então, esse é o sonho que a gente tem, de que um dia todo o núcleo espiritual receba os animais em sua casa, né? Que receba os animais para receberem o auxílio espiritual. Então, para receberem o passe, para receberem uma vibração de carinho, de amor, né? Então, esse auxílio espiritual. Como que a gente pode fazer? Vocês que são de outros centros ou, né, que frequentam outras casas. Então, vocês podem começar com um caderninho de vibração, né, para os animais. Depois, vocês podem pôr naquele caderninho de vibração, vocês podem pegar o dia que se faz a vibração à distância para os humanos e fazer junto com os humanos que fazem o dia de vibração para os animais. Depois faz separado. Depois pode fazer o encontro, né, das pessoas com os animais, fazer o passe e o tratamento à distância. Ou então pode fazer o passe e o tratamento à distância com um grupo de médiuns, né, sem os animais estarem presentes. Depois fazer uma orientação e o passe coletivo, né? Então é como se fosse o que a gente está fazendo hoje, só que em vez de tomar o passe individual, né, se fizesse o passe coletivo. Depois uma palestra simples, que nem, né, o que a gente está fazendo, e o passe individual. E por último, né, o que a gente recomenda? Então lá no Irmão Jacó e lá no Alma Luz a gente trabalha de uma maneira um pouco diferente. Então a gente trabalha também com a desobsessão. Por quê? Porque você trabalha tanto ajudando o animal, quanto ajudando a pessoa, quanto ajudando a casa da pessoa, né? Então, se o animal vive numa casa que tem energias ruins, né, que tem, por exemplo, se ele vive numa casa que todo mundo fuma, ele vai ter problema respiratório. Se ele vive numa casa que todo mundo grita, ele vai ter problema, né, ou ele vai ficar medroso, vai ficar agressivo. Então, a casa da pessoa também é importante. Então, a gente trabalha também com a desobsessão. Então, o trabalho fica completo, ele abrange desde o animal, o tutor e a família, né? Então acaba cercando tudo. E quais que as vantagens, né? Que vantagens que a gente tem de imaginar que o animal tem alma, que o animal tem uma parte espiritual e que essa parte espiritual ela é auxiliada pelos espíritos, né? Pelos bons espíritos. Então, o que nós estamos buscando mostrar para vocês hoje? Então, o nosso objetivo é confirmar que o auxílio espiritual aos animais, através de vibrações, passes e água fluidificada, e o Evangelho no lar é benéfico aos animais e todos os envolvidos, né? Então, sempre a gente tem que lembrar, é sempre em complementação ao tratamento veterinário e nunca substituindo. Então é importante a gente lembrar. Então o que a gente quer mostrar para vocês? Alguns casos de animais que se beneficiaram com o tratamento espiritual, que a gente como veterinário, né, e como tutor e como pessoa, a gente sabe que foi além do que a ciência podia fazer. Se o veterinário tem a humildade de pedir auxílio e os tutores têm a humildade de pedir auxílio, o animal só vai se beneficiar, né? Então ele vai receber auxílio do mundo espiritual. Só basta a gente justamente pedir, né, procurar. Então, a gente pedindo auxílio, a gente consegue ter. Então, esse é o Sete, né, que é um gatinho que o pessoal tinha me perguntado. Ele tem um Facebook só dele também. E ele chegou para nós envenenado. E depois a gente vai contar a história dele direitinho, mas ele veio morto praticamente. A pessoa trouxe pensando que estava morto, estava num pratinho de planta, assim, num vasinho de planta, e nós tratamos dele, e graças a Deus ele foi se recuperando e ficou bem. Mas era para ter morrido também, né? Então a gente usou tratamento veterinário, tratamento espiritual junto. E graças a Deus até hoje ele está vivo e está bagunçando lá na clínica, né? Então aqui, alguns exemplos de animais que foram ajudados pela espiritualidade. Então, o Herculano Pires, no livro Mediunidade, ele fala: tivemos experiência com uma cachorrinha pequinense desenganada pelo veterinário. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. O veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. Então, a primeira coisa, Herculano Pires, uma pessoa super criteriosa, super séria, né? Um espírita muito fervoroso, muito crítico. Ele falando o quê? Que uma cachorrinha pequenez já estava desenganada. Se ela estava desenganada, ela devia estar bem mal, né? Então devia estar bem convalescente. Recebeu passes durante uma noite, né? Uma noite. Quantos passes dá para se dar numa noite? Depende da paciência do tutor. Mas vamos dizer que ele deu uns 5, 6 passes no máximo, né? Uma noite. Amanheceu restabelecida. E o veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. Então não sou eu que estou falando, né? O Wilson não é
ou se ouviu falar. Não, é o Herculano Pires que está falando isso, né? Então tem um valor muito grande como documentação, né? Fora isso, então Herculano Pires, que foi um grande escritor brasileiro, espírita, muito sério, muito rígido, né? Então ele está falando isso. Fora isso, ele continua. Um veterinário amigo espírita contou-nos o seu sucesso no socorro mediúnico aos animais. Então, está vendo? Socorro mediúnico, ressaltando o caso de parto de uma vaca de raça em que ele já se considerava fracassado. Então, aqui, esses dois estão fazendo parto de uma vaca. O que acontece? Às vezes a gente amarra a corrente ou amarra a corda para ajudar o bezerro a nascer. Então é uma coisa bem pesada, uma coisa bem difícil. Aqui ele já tinha desistido, já se considerava fracassado. Aí ele recorreu à sua possível mediunidade veterinária. O que seria isso, uma mediunidade veterinária? Ele fez uma oração, pediu auxílio para os espíritos, né? E as dificuldades desapareceram. As dificuldades desapareceram. Então, assim, de uma hora para outra, ele teve a humildade de pedir para os espíritos ajuda, e aquela ajuda veio, e as dificuldades desapareceram, e ele conseguiu fazer o bezerrinho nascer. Então, tudo é possível no plano do bem e na prática do amor. Só basta o quê? Ter humildade de pedir. Ele teve a humildade de pedir ajuda, né? E os espíritos ajudaram, e ele conseguiu fazer o bezerrinho nascer, né? Isso também o Herculano Pires contando no livro Mediunidade, no capítulo Mediunidade Animal. Aqui a gente vê o Chico, né? Então o caso do Chico Xavier. Então não sou eu que estou contando, não é o Wilson que está contando, não é uma coisa que se ouviu, né? Então está escrito aqui no livro. Então sugeriu que o Chico transmitisse um pássaro felino. E o gato, apesar de agonizante, estava agressivo. Quem já viu o gato envenenado aqui? Horrível, né? Fica se batendo, fica querendo morder, fica babando, salivando, a pupila dilata, ele não reconhece mais ninguém. Então é muito horrível. Então o gato estava agressivo, né? Eles ficam agressivos. E ficando a meia distância, o nosso querido amigo começou a conversar com ele. Olha, falou Chico, você está morrendo. O nosso amigo pediu um passe e eu, com a permissão de Jesus, vou transmitir. Mas você tem que colaborar, pois está muito doente. Em nome de Jesus, você fique calmo e abaixe a cabeça, porque quando a gente fala no nome do Senhor, é preciso muito respeito. Então o gato teve então uma reação surpreendente. Esticou-se todo no chão, permaneceu quieto até que o Chico terminasse o passe. Então só dele ter ficado quieto já era uma coisa maravilhosa, né? Aí depois de tomá-lo no colo, esse admirável medianeiro do Senhor pediu que se trouxesse leite e com conta-gotas colocou o alimento na sua boca. E o gato tornou-se um grande amigo e ganhou até nome. Então ele conseguiu recuperar o gato com o passe, né? Quantos gatos que morrem envenenados? Quase todos, né? Quase todos. Vocês imaginam um gato pulando assim, se chacoalhando, e você tem que pegar a veia dele, pôr o soro, né? E dá tempo de você tirar todo aquele veneno do corpo dele para ele sarar. Então quase todo morre. E aqui o Chico deu um passe no gato, e o gato, graças a Deus, ficou bem. Então são vários casos que a gente vê, né, da importância de se trazer para o tratamento espiritual, né? Aqui o Chico e o gato, no livro Mediunidade e Coração, do Carlos Bacelli. Agora aqui já são casos do nosso, né, atendimento, são casos que a gente acompanhou. Então esse aqui é o Júnior. Aí ele tinha uma pedra na uretra, insuficiência renal crônica. Aí ele veio, passou no nosso tratamento espiritual, passou duas... Não, esse foi à distância. Esse foi à distância. O pessoal levou o nome para a gente fez 3 semanas à distância. Aí aqui o pessoal agradecendo. Ana e Roberto e Carol, todos envolvidos no tratamento espiritual do meu gato Júnior. Eu quero que vocês saibam que faz 2 meses consecutivos que ele está com a creatinina estabilizada. Creatinina é um tipo de uma sujeira que quando tem insuficiência renal, ela vai aumentando, né? Então ela está estabilizada. Ele pesava 2.800 e hoje está com 4.100, quase duplicou. Sem anemia, porque ele estava com anemia, está sem otite, que ele estava com otite. Comento muito bem a sua ração renal. Eu e minha esposa, em nome de Júnior, agradecemos a todos por tudo e principalmente a espiritualidade, pois sei e acredito muito que a cirurgia, mesmo à distância, que foi feita nela por vocês, aí o curou. E seremos sempre gratos e muita axé para vocês. Então esse aqui é um gatinho que nós fizemos à distância. Graças a Deus estabilizou a creatinina, ele engordou, ele estava com anemia e com otite, melhorou bastante, né? E graças a Deus está vivo e forte. Esse aqui é o caso, uma pastora alemã.
Então essa vivia lá na clínica. E um dia ela apareceu, a Gigi, ela apareceu com um tumor na córnea. Vocês imaginam, um tumor na córnea, o que dá para se fazer? Nada. Só arrancar o olho. Né? Então ela apareceu com um tumor na córnea, o tumor pegava quase 2/3 do olho e não tinha o que se fazer. Né? Aí nós pedimos para as entidades pegaram, conversaram com a gente. E aí o que elas falaram? Elas falaram para fazer um colírio com bicarbonato de sódio. Aí nós fizemos um colírio com bicarbonato de sódio, igual eles orientaram. Aí eu pinguei no meu olho para ver se não tinha perigo de nada, né? A gente, como veterinário, sabe que não tem perigo o bicarbonato, né, na água, então não tinha perigo de nada. Mas mesmo assim a gente experimenta para ver se não vai, né, ter nenhum problema. Que o coitado não tem que pagar pelas ideias que a gente tem, né? E aí a entidade passou o colírio, aí nós começamos a usar. Com 4 meses de colírio, o tumor que estava aqui embaixo, assim, ele minimizou e ficou assim. Ele diminuiu e ficou desse tamanho. E nem aumentou mais, nem diminuiu mais. Né? Aí nós ficamos perplexos, né, para saber por que aconteceu isso. E aí nós fomos procurar no meio científico, e aí a gente achou essa reportagem. Então o que ela fala? Que o bicarbonato de sódio, ele confina os tumores. Né? Segundo uma pesquisa que foi feita no Centro Infantil Boldrini, em Campinas, no interior paulista. Então o que eles fizeram? Eles injetaram um certo tipo de tumor nos ratinhos, e os ratinhos que tomavam bicarbonato de sódio, o tumor ficou confinado. Ele nem diminuiu, nem cresceu. Então foi igualzinho que aconteceu no olho da cachorra. Ele confinou num certo espaço e nem crescia e nem diminuía mais. Então depois a gente foi ver essa pesquisa. E depois, além dessa pesquisa, eles se respaldaram também numa pesquisa de um outro instituto da Flórida, que fez também e publicou. Né? Então, para vocês verem, eles chegaram à conclusão que a substância ideal para neutralizar o tumor teria que ser por volta de pH 7. O pH do bicarbonato é 6,1. Ele não é ideal, mas ele serve pelo menos para poder encapsular o tumor. Né? Então ele fala aqui, tudo indica que essa maior resistência é por causa de uma proteína específica, que por causa do meio ácido ela se multiplica e por causa do meio ácido ela para. Então, no final das contas, o que aconteceu? A entidade já sabia daquilo. E ela passou uma orientação que depois a gente foi procurar e achou o respaldo científico. Né? Aqui um outro caso. Então esse caso é um porquinho da Índia, você vê que eles têm a cabeça torta, por quê? Ele já tinha tido derrame. Na época que ele estava ruim, ele não ficava em pé, ele caía para o lado assim, ficava rodando. E aí levaram no veterinário, e o veterinário indicou para fazer eutanásia. Né? Não quis fazer nada. Então ela teve AVC. E 3 veterinários que eles levaram, 3 veterinários indicaram fazer eutanásia. Aí elas começaram a levar lá no Nossos Irmãos Animais. Eles levavam lá naquela época, a gente estava lá junto. E conforme passou o tempo, ela foi melhorando e ficou boa. Só que aí depois passou, acho que 4 meses, ela teve de novo. E aí, ela teve um AVC de novo e ela rodava de novo. E aí a gente foi fazer palestra lá no Centro Espírita Centro Espírita Jesus, Maria e José. E aí eu tive que levar ela no colo. E ela ficou no colo a palestra inteira, assim, segurando ela. Depois ela melhorou de novo, aí ela ficou bem de novo. Aí depois ela teve um 3º AVC e ela acabou desencarnando. Mas ela ganhou pelo menos uns 8 meses de vida. Né? E vivendo bem. Né? Então também é um outro caso que é muito bacana da gente ver. Esse caso é de uma gatinha, ela chama Bruxinha. Ela tinha pedra no uréter, insuficiência renal crônica. Então o que aconteceu com ela? Ela tinha um rim que era diminuído, era hipoplásico. Então ele era menor, um rim dela era menor. Então o que aconteceu? O outro rim tentava compensar. Só que chegou uma hora que ele apareceu com pedras, né? Então ele começou a formar pedras. E ele começou com essas pedras entupindo, ele começou a aumentar e ficar com hidronefrose, que chama. Então ele tinha pedras no uréter, tinha 3 pedras no uréter. Aí nós procuramos o veterinário que era cirurgião, uma amiga nossa que é lá de uma faculdade de veterinária, que ela só faz essa parte de cirurgia.
Ela falou assim, aqui vai ser a mesma coisa que se cortar um tijolo no meio de uma meia calça. Na hora que eu cortar aquele tijolo, for cortar para tirar aquele tijolo do meio da meia calça, o que vai acontecer? Todo aquele tecido que tem em volta vai retrair. E eu não vou conseguir fechar, ou se eu conseguir fechar, vai vazar pelo meio do uréter, ou então aquilo vai rasgar, né? Vai rasgar de vez, né? Então ela falou assim, olha, a perspectiva é muito ruim, a tendência é acabar morrendo, né? E se for fazer cirurgia vai morrer mais rápido. E aí o que nós fizemos? Aí fizemos cirurgia espiritual, fizemos tratamento, fizemos passes. Quando foi aqui, foi dia 5/12. Quando foi dia 15/1, já tinha saído 2 pedras, tinha ficado só uma. Então na primeira cirurgia espiritual saiu 2 pedras. Na segunda cirurgia espiritual saiu a outra. Só que como tinha ficado muito tempo com as pedras, o rim tinha ficado inchado, né? Como se estivesse com líquido dentro. Então uma coisa, ela tinha 3 pedras na ureter, que é que vai do rim até a bexiga, que ali não se tinha o que fazer. E graças a Deus na primeira cirurgia espiritual sumiu uma pedra, na segunda cirurgia espiritual saiu as outras 2, e no fim acabou sumindo as pedras do rim, do uréter dela. E o que o Chico Xavier e o Emmanuel falam? Sobre o sofrimento dos animais, sobre a doença. Fala assim, que nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado, mas toda vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado. Então, muitas vezes o sofrimento é um aprendizado. Então, por exemplo, o animal está aprendendo? Tá. Mas quem que ele está mais ensinando? A todos nós que estamos em volta, inclusive o veterinário. Esse daqui é uma pombinha que chama Rei. E ela, o que aconteceu? Ela estava voando e, na verdade, eles encontraram caída no chão e eles levaram para tratar. Quando ela chegou, ela não conseguia comer, ela não conseguia ficar em pé, ela ia bicar e ela virava o pescoço para trás e caía. Então ela estava super descoordenada. Aí, conforme foi passando o tempo, nós fizemos todos os remédios, tudo que podia. Mesmo assim, ela não conseguia voar e ela não conseguia comer direito. Tinha que espalhar assim toda a comida para ela ir acertando, aquelas comidinhas. Conseguiu voar, ficou bem, ficou esperta. Foi além da ciência. A ciência conseguiu fazer ela até se movimentar, ficar coordenada, mas não conseguia voar. Então, com esse trabalho que foi feito, ela conseguiu até voar. É uma pena. Aqui depois, ela já tomando banho na bacinha. Ela ficou num viveiro grande. E ela já tomando banho, está bem espertinha. Graças a Deus se recuperou. Essa é uma outra gatinha também. Aí ela chegou pra gente ela tinha uma formação no intestino, tinha diabetes e tinha alteração na coluna. Aí o que aconteceu? Quando ela chegou pra gente no dia 4, ela já tinha uma sombra acústica que indicava um pólipo. Aí a entidade virou para ela e falou assim, olha, ela não tem um pólipo, ela tem uma alça que está presa na outra e a gente vai fazer cirurgia espiritual e vai soltar. E aí ela fez a cirurgia espiritual, no dia 4/11. Quando foi no dia 19/11, ela foi fazer o ultrassom no Provete, ela já não tinha mais aquela formação no intestino que ela tinha sido vista, já não tinha mais no ultrassom. Então, como ele tinha falado, era uma prega que tinha, quando se soltou a prega, o intestino ficou reto e não apareceu mais no ultrassom. Então, assim, é uma coisa que não é comum. Pode acontecer? Pode, mas não é comum de acontecer. Então, graças a Deus, ela se recuperou bem. Então, o que a gente quer passar para vocês? Que existem casos que a gente, como veterinário, consegue perceber que até um certo ponto a ciência interfere, consegue fazer alguma coisa. Mas além daquele ponto, você vê o resultado do quê? Da interferência dos espíritos, da interferência das energias positivas, das vibrações. Então a gente vê a interferência deles em favor do animal. Então isso é importante, vocês darem essa oportunidade para os animais receberem esse auxílio. Tanto pedindo em casa, fazendo evangelho no lar, quanto trazendo para a gente ver. Essa cachorra também chama Moni. Ela tinha um tumor na boca dela, tá vendo? Ela tinha um tumor que pegava metade da parte de baixo da boca, todo esse osso, vinha tudo até aqui. Quando ela foi fazer a cirurgia, ela estava com 14 anos.
a tutora dela trouxe para sacrificar. Aí eu falei assim, olha, já que vai sacrificar, vamos tentar fazer, né? A gente anestesia, se ela não aguentar, ela desencarna e eu cobro só a eutanásia. Se ela aguentar, depois a gente vê. E aí a gente fez a anestesia, aí fez a cirurgia, e por incrível que pareça, no dia seguinte ela estava comendo. Então a gente achou que ela fosse levar mais ou menos uns 15 dias só tomando, uma semana mais ou menos tomando soro, uns 15 dias comendo comida pastosa com a seringa, depois tentar aprender a comer. Mas não, quando foi no dia seguinte, ela estava comendo. Por incrível que pareça, ela estava comendo bem, e ela comeu tão bem que ela rompeu os pontos 2 vezes. Né? Então 2 vezes a gente teve que refazer os pontos, porque ela comia com tanta vontade, com tanto gosto. Então são coisas que é só por Deus mesmo, né? Porque não se explica. Esse é um outro que foi à distância também, o cavalo, Agnus Dei. Então tem uma moça que ela tem uma ONG que ela recolhe cavalo, ela tem uma fazenda, e ela recolhe cavalo, recolhe porco, recolhe ovelha, recolhe cabrito, né, que são vítimas de maus tratos. Então ela recolhe todos esses tipos de animais de fazenda. Chama Rosângela Coelho, né? Quem quiser procurar ela no Facebook, né? Depois a gente vai mostrar aqui. Mas ela recolhe esses animais. Então ela pediu, né, o tratamento à distância desse cavalo Agnus Dei, que eles pegaram, puseram a ferradura, em vez de pôr com grampo de ferradura, puseram com prego, né? Então machucaram tudo o pé do cavalo. E ela pediu o tratamento à distância. Aí a entidade passou para ela pegar flores roxas, pôr numa vasilha de cristal, deixar no sol e depois passar aquela água no pé dele. Então ele fez tipo um floral para esse cavalo. Mas graças a Deus ele foi melhorando, cada vez melhorou mais, até que chegou uma hora que estava cicatrizado. E olha como ele já está gordo aqui. Né? Só comendo e pastando. Então, estava bem da vida. E aqui é o santuário dela, chama Santuário Filhos de Xante. Né? Quem quiser entrar em contato e ajudar, eles estão sempre precisando também. Essa aqui é uma cachorrinha que foi encontrada na beirada de uma estrada, o irmãozinho dela estava morto, ela tinha levado umas pauladas aqui na perna, a perna e a bacia estavam quebradas, o corpo dela ela está toda cheia de sarna negra, cheia de feridas, cheia de crostas, você vê, é 2011. Então ela tinha fratura na bacia, maus tratos e sarna negra, Maria Rita. Aqui tudo em carne viva, né? Tudo machucado. Quando ela chegou lá, eu achei que ela ia morrer de um dia para o outro. Não achei que fosse viver, não. Aí nós fizemos o banho com arruda, fizemos tratamento espiritual, fizemos tratamento físico, né, também. Graças a Deus, ela foi se recuperando, né? Então ela teve uma recuperação muito boa. Aqui ela parece que está até sorrindo e agradecendo, né? De alegria. Você vê, todo o pelo nasceu de novo. E graças a Deus, a sarna negra não se cura, né? Ela se controla. A única coisa que ela ficou de resquício foi uma manchinha na orelha. Você vê, do jeito que ela estava, a gente pensou que nunca ia nascer todo o pelo de novo, né? E ela ganhou uma casa, né? Ficou super bem. E ela está super bem lá até agora. E a moça que adotou ela estava começando a entrar em depressão. Aí também ajudou a moça a sair da depressão. Então se recuperou bem, graças a Deus. Então, e assim, são coisas que não dá para você falar que é só a ciência que faz. Se não tivesse amor, não tivesse ajuda dos espíritos, não ia ficar nunca. Não ia se salvar nunca. Se você levar um animal nesse estado, em qualquer veterinário, ele vai sacrificar. Então assim, tem também, a gente tem que ter a consciência também. Né? Então que a gente tem que dar a oportunidade deles ajudarem. Então, o que o André Luiz fala através do Valdo Vieira no Conduto Espírita? No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aquele de natureza mediúnica que aplica a seu próprio favor. Então, tudo que for possível, tudo que você usaria para um filho, para você, ou para a esposa, ou para o marido, inclusive o auxílio mediúnico.
né? Então o próprio André Luiz, que é médico, né, fala isso. Aqui é um outro caso de uma maritaca. Essa maritaca aqui, ela foi encontrada no chão, saindo sangue pelo nariz e pela boca. O que deve ter acontecido com ela? O pessoal vende girassol com veneno para matar rato. E esse girassol faz sangrar. Então geralmente o rato morre sufocado em sangue, né? Então essa maritaca ela deve ter comido esse girassol. E ela veio pra gente, estava bem ruim. Então chegou um certo período, a gente foi cuidando. Aqui ela estava fazendo fisioterapia, ela ficava pulando dessa mesa para essa, dessa mesa para essa, que era para ela fazer exercício. Onde ela foi parar em cima do Oxalá, né? E chegou um dia que a gente soltou. Aqui tem um videozinho dela sendo solta. E aí ela sendo solta, aí ela foi solta, ficou livre e graças a Deus ficou bem. Olha lá, doutor. Olha o barulhinho da maritaquinha. E como que a gente entende as coisas, né? Por que os animais sofrem? Então o que ele fala, o Leon Denis? Todos os seres têm que passar pelo sofrimento. Sua ação é bem fazeja. O sofrimento é, de modo geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. O sofrimento, muitas vezes, ele é um agente de desenvolvimento. É uma maneira da gente entender e progredir. Essa daqui é a Lili. Então ela estava com úlcera de córnea. Ela era de um criador, né? Então ela tinha úlcera de córnea. Ela tinha... o olho dela já estava comprometido. Tinha displasia coxofemoral bilateral e a torção na coluna. Então aqui ela não conseguia andar. Esse videozinho, ela se arrasta. Então ela não conseguia andar. Ela fez cirurgia espiritual primeiro para o olho, depois ela fez para a coluna. Aqui ela já estava em pé, essa perna não conseguia esticar. Ela já estava conseguindo esticar essa perna. E aqui tem um videozinho dela, ela corre, e depois ela pula aqui na almofada. Então ela já estava bem melhor. Essa daqui melhorou muito. E ela tinha marcado a cirurgia para arrancar o olho, não precisou arrancar. Graças a Deus não perdeu o olho. E esse é o 7, né? Então ele veio envenenado com chumbinho. Na época que ele veio assim todo esmolenguento. Aí nós fomos cuidando dele. E graças a Deus ele foi ficando cada vez melhor. Aí hoje ele trabalha com a gente lá na clínica. Então ele é muito bonzinho. Ele ajuda a gente passando mensagem, né? Então ele fala assim, não é porque você acha que o animal é feio e nojento que ele merece morrer. Você já pensou que as pessoas que não gostam de você se achassem no direito de te envenenar? Pare, pense e mude, né? Então para passar mensagem, tem uma que ele fala do rodeio, tem outra que ele fala sobre carne, ele vai falando várias coisas. Então a gente usa aquele que é bonitinho, né? Para passar umas mensagens para as pessoas. E qual a explicação para isso, para esses tratamentos darem certo, né? Como que acontece? Então aqui a gente vê o Emmanuel falando no livro Lei do Amor. Então quais são os medicamentos do espírito? Então ele fala assim, nas atividades espíritas, colhemos do magnetismo sublimado os benefícios imediatos, seja no clima do passe, sob o influxo da oração ou no culto sistemático do Evangelho, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças, através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem de recursos esparsos no ambiente, a fim de nos propiciar e socorrer a alma aflita ou as energias exaustas. Então, assim, ele mantém o equilíbrio, tanto pela inspiração, né, quanto ele se abstém de pegar elementos da natureza, ou elementos dos outros próprios animais para ajudar, né? E para terminar, esse daqui é um caso que eu nunca tinha visto. E olha que eu tenho bastante tempo também. Eu nunca tinha visto. E é uma coisa surpreendente, que foi logo na primeira vez que a gente começou a trabalhar. Esse aqui é o Frederico. Ele é um instrumento de obsessão grave. Então o que acontecia? A moça chegou lá na clínica veterinária, já tinha passado num monte de veterinário. Que o gato, de noite, ele se punha no meio do marido e da esposa, né, da esposa e do marido, e ficava miando. E já tinham levado num monte de veterinário e não se tinha encontrado nada. Ele ficava a noite inteira miando e não deixava eles dormir. Aí quando eles foram lá no nosso trabalho, ele já não tinha uma orelha, mas era por causa do motite, já era outra coisa. E quando eles foram lá no trabalho, a entidade olhou para eles e falou assim, nossa, mas quem que é o menino que é dono desse gato? E tinha ido uma moça e a mãe, né? E ele viu um menino e falou, quem que é o menino que é o dono desse gato? Aí ele virou para a senhora e falou assim, a senhora já abortou alguma vez? Aí a mulher começou a chorar.
porque ela tinha tido um aborto espontâneo, né, de um menino. E ela começou a chorar. E o menino que tinha sido abortado não entendia que ele tinha sido abortado naturalmente. Ele pensava que a mãe não queria ele. Então ele usava o gato para atormentar o pai e a mãe. O gato, ele pegou o gato para ele, como se fosse dele, e ele usava o gato para atormentar o pai e a mãe, porque ele achava que a mãe tinha abortado ele de propósito, que tinha abortado, né, porque não queria ele. Aí o que aconteceu? A entidade pediu para uma das médium que trabalhava na desobsessão incorporar, né, incorporar o menino, né, o menino. Aí ele veio na médium, aí o menino falou, né, mãe, por que você não me quis, por que não sei o que, tá? Aí a mãe pegou e pediu desculpa e falou que não tinha sido de propósito. Aí os dois se entenderam, né? E a partir daí o gato nunca mais ficou miando de noite. Aí veio as entidades, ajudaram, né? Veio umas entidades próprias, né? Auxiliaram aquele menino, levaram ele para uma instituição de estudo, né? E aquela família toda foi ajudada por causa do gato. Então, vocês imaginam, ele foi que ajudou toda a família. Os encarnados e os desencarnados, os obsessores e os espíritos que estavam tentando ajudar, né? Então ele ajudou todo mundo. Aí passado um tempo, a menina, filha, irmã do menino que tinha sido abortado, a filha da moça, ela foi desenvolvendo a mediunidade. Aí ela incorporou o irmão e abraçou a mãe, né? E aí ele já tinha perdoado a mãe, já tinha entendido o que estava acontecendo e estava estudando no mundo espiritual. Então é um caso assim surpreendente. Eu mesmo nunca tinha visto, né? Então é uma coisa fabulosa assim, que a gente teve a oportunidade de participar. As vantagens para os animais são inúmeras. Para o veterinário, mais ainda, principalmente que ele tem certeza que ele fez tudo o que podia. Para a família também, de aceitar a doença, de ter um outro auxílio, né? Muitas vezes de aprender com aquele animal. E para o centro espírita, o centro espiritual também. Percebe que nem hoje, se você não tivesse esse trabalho, e aqui está vazio, né? E não se estaria fazendo nada. E quantas pessoas vão ser ajudadas? Encarnados, desencarnados, humanos, animais, né? Então é muito importante. Por isso que a gente insiste, né? Para vocês levarem para os outros centros também. Então o que a gente quer? Que os animais sejam trabalhadores do centro. Que ele leve a família para o centro, né? Então é isso que a gente espera. Então a ideia que a gente quer passar para vocês é essa. Façam o evangelho no lar, para os animaizinhos, para vocês, para todo mundo. Venham trazer os animaizinhos para o passe, né? Peçam auxílio espiritual, não desistam dos animais, mesmo que tiverem doenças graves, doenças terminais, né? Muitas vezes o auxílio espiritual dá uma condição de vida para eles se manterem mais tempo, ou se desencarnarem melhor, né? E que a gente possa ser bons tutores e que os animais possam ser nossos familiares, né? Então isso que a gente espera de vocês. E acabou, né? Então espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham gostado e fica essa palestra para vocês.